Que bom que é estar na casa do Senhor e poder glorificar, cultuar, adorar o nosso Deus com os irmãos. É sempre uma alegria e eu espero que no coração de cada um de vocês seja sempre uma alegria ter o privilégio de vir à casa do Senhor e poder adorar. É um privilégio que muitos não têm e nem sentem falta, mas aqueles a quem o Senhor tocou o coração um dia, transformou o coração, esses devem valorizar esta maravilha que é poder adorar o único e verdadeiro Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E é por isso que nós vamos orar por esse culto. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu, pela Tua providência divina, Senhor, mantém todas as coisas pela palavra do poder de Cristo Jesus. E nós podemos vir mais uma vez, mais um sábado, Te adorar, Te glorificar, Te cultuar, Senhor, ouvir a Tua palavra. Recebe nosso louvor e nossa adoração, com coração gratos e alegre, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Com alegria, povo. Boa noite. É mais forte do que eu. Boa noite. Aê, é um feriado, gente. Já estamos todos descansados. Eu convido os irmãos a ficar de pé para louvarmos ao Senhor nesta noite. Aproveite e cumprimente seu irmão do lado, dê um tchauzinho, dê um high five. Vamos juntos louvar ao Senhor. Vista curou, não há ninguém igual a ti. Brilhas na escuridão, tu nos levanta do chão, não há ninguém igual a ti. Deus, tu és grande, Deus, tu és forte, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, cegos à vista curou, não há igual a ti. Brilhas na escuridão, tu nos levanta do chão, não há ninguém igual a ti. Deus, tu és grande, Deus, tu és forte, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és forte, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus,
Deus que está vivo. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz
Agora nós estaremos ofertando ao Senhor um pouquinho daquilo que Ele tem nos concedido. Também é o momento que você pode depositar nas urnas o seu pedido de oração. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo a participar, mas isso não é obrigação sua. Mas a sua oferta será muito bem recebida no altar do Senhor, para a glória dEle. Graças e cantar, dá graças e cantar. Mulheres, em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dá graças e cantar, dá graças e cantar. Pois o Senhor
Som. Desculpa. Tá todo mundo me ouvindo? Melhorou, né? Boa noite a todos. Ai, gente, é sério que isso é culto de jovens? Boa noite. Melhorou. Mas melhorou. Para quem não me conhece, meu nome é Suelen e eu estou aqui representando o Núcleo de Integração. E antes de mais nada, eu queria perguntar se tem alguém aqui nos visitando. Se tiver, por favor, faz assim com a mão, para a gente poder te enxergar. Nossa, gente, quantos visitantes! É muito bom recebê-los. Estamos muito felizes por vê-los aqui. Queridos, o Núcleo de Integração é o núcleo do Ministério Atitude que está aqui para receber com muita alegria todos que chegam à casa do Senhor para adorá-lo, assim como também os nossos visitantes. Qualquer dúvida que você tenha a respeito das nossas programações, tanto da igreja como do Ministério Atitude, como falar com o pastor, por exemplo, para pedir um aconselhamento, você pode estar procurando o pessoal do coletinho vermelho, que fica ali fora, para a gente passar a informação para vocês. Podem entrar em contato também com as redes sociais do Ministério Atitude, que a gente também responde vocês. E eu também queria fazer um convite super especial para todos que estão aqui presentes. Nós hoje temos o Na Mesa. Queria mais empolgação, gente. Hoje, para quem não sabe, o Na Mesa é um momento de comunhão que nós fazemos depois do culto de jovens, uma vez por mês. Ah, Suelen, mas só tem lanche lá, né? Já que é na mesa, né? Não, a gente não tem só lanche, a gente também tem alguns jogos para brincar lá, se divertir. É um momento de descontração e de comunhão entre os jovens. E eu falo jovens de todas as idades, tá bom? Até 100 anos está valendo. Então, eu deixo esse convite especial a todos. Após o culto, vocês podem descer lá no salão social que nós iremos recebê-lo. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Sou o Helder, integrante do Núcleo de Oração. Quantos aqui puderam estar na nossa vigília de quarta para quinta? Nossa vigília foi uma bênção. Se você não esteve aqui, você perdeu. Mas fica tranquilo, teremos outras oportunidades. Queridos, nós temos orado durante esse mês pelas missões estaduais que está acontecendo. Se você esteve na nossa vigília, com certeza você viu a necessidade no campo que tem acontecido no nosso Pará. E hoje, nosso momento de oração é um agradecimento. Salmos 95:2 diz: vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Que no dia de hoje sejamos gratos a Deus pela oportunidade de servi-lo na execução da sua missão de pregar a sua palavra, sabendo que ele é o dono e sustentador da obra. Hoje nós vamos orar por 3 pedidos. Pela execução da campanha de missões estaduais de 2022, para que a gente consiga alcançar o nosso alvo como igreja, mas que também a campanha como um todo consiga alcançar o alvo para a gente poder continuar investindo em missões. Pelo agir de Deus, por meio dos missionários no campo, e pela Cobapa, que tem se empenhado em promover a campanha de missões no estado do Pará. Deixar um tempinho para vocês orarem, e aí eu encerro orando.
Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de podermos louvar e engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Que privilégio nós podermos estar aqui. Que o Senhor possa falar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para tratar conosco, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Eu quero te agradecer pelo tempo de vigília que nós tivemos, de quarta para quinta, aquele tempo precioso, Senhor, que foi muito abençoador e muito transformador. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Eu também quero te agradecer pela campanha de missões estaduais, Senhor, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a alcançar o alvo de oferta, Pai, para missões. Que o Senhor nos ajude a alcançar, levar mais obreiros, Pai, para a obra. Que o Senhor possa estar usando a vida dos nossos obreiros que estão no campo hoje, abençoando eles, Pai, dando de sabedoria e discernimento ali na liderança das suas igrejas, nas suas plantações de igreja. Te peço também pelas nossas congregações, Pai, pelos nossos obreiros que estão ali na linha de frente e que têm, Senhor Deus, te servido ali, Pai, com tanto empenho, Pai. Muito obrigado por isso. Também peço pela Cobapa, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a nossa liderança e dando a eles direcionamento em missões, Senhor, e sabedoria com que eles, na administração desses recursos para missões, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus, amém.
Boa noite, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. É uma alegria estar com os irmãos, tendo o privilégio e a oportunidade de novamente compartilhar a palavra do Senhor. E também é uma alegria muito grande, apesar de um grande e longo desafio, iniciar uma nova série de exposição. Eu tentei, na medida do possível, fazer o mais mistério possível, espero ter conseguido. E nós vamos iniciar uma longa jornada aqui no Ministério Atitude, na exposição da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos ver, deixa eu ver se está escrito aí, um panorama. E eu queria começar com uma breve introdução. Alguns apostaram, estou vendo ali o Mateus, ele está rindo, que ele acertou na aposta, que seria 1 Coríntios. Então, voltando, fechando o parêntese do Mateus, vamos à introdução. Certa vez, quando eu tinha por volta de 10 anos, meus pais e eu e parte da minha família fomos para uma região de Barcarena, onde havia, ali, não sei se ainda há hoje, um grande condomínio de casas de uma empresa de mineração. Alguns altos funcionários dessa empresa poderiam morar nesse condomínio. E não é como você vê os condomínios fechados aqui em Belém. Não, é muito maior. A distância entre uma casa e outra era muito grande. Tinha árvores frutíferas, ruas intermináveis. Era um condomínio muito grande. E pelo que eu me lembro, eu era criança, eu tinha 10 anos, mas pelo que eu me lembro, o local era maravilhoso. Tudo bonito, árvores, flores, etc. Tinha campo, quadra, piscina. E para finalizar, para fechar, dar um toque final, na área em que ficava o condomínio ainda tinha acesso privativo a uma praia. Como o local era controlado, os nossos pais, os meus pais e os pais dos meus primos, ficaram bem à vontade em a gente passear por lá, ficar livre. E nós subimos em árvores, comíamos fruto das árvores, até que um dia, o nosso coraçãozinho pecaminoso nos levou a explorar. Saímos andando, começamos a andar no início da tarde, fomos, até que no início da noite, depois de tanto andar, brincar, passear e etc., nós encontramos uma rua e no meio dessa rua passava um trilho por cima da rua. É como se tivesse um trilho fechado em cima da rua. E no canto da rua tinha uma escada que dava para esse trilho. E quando você subia aquelas escadas de manutenção, quando você subia lá, e eu sei porque, dentre todos os primos que estavam lá, devia ter uns 6 ou 7, eu e o meu primo mais velho resolvemos ser corajosos o suficiente para subir. E nós subimos, e quando nós chegamos lá, tinha uma porta, que eu imagino que é para manutenção do trilho, e nós abrimos a porta, bem sábios que nós éramos, com 10 e com 13 ou 14 anos que ele tinha, nós abrimos a porta. E quando nós abrimos a porta, eram trilhos, de fato, só que era fechado, tipo alumínio, é uma lembrança vaga. E passava carrinho ali em alta velocidade, levando material da mineração. E aí nós fomos, claro, abrimos e a nossa intenção era entrar. E nós chegamos a entrar no início do local onde ficavam os trilhos. Mas, naquele exato momento, pela graça e misericórdia do Senhor, nossos pais chegaram. E o resto, vocês já imaginam o que aconteceu. Brigaram com a gente, bateram na gente, botaram a gente de castigo. Justo. Muito justo. Mas o grande problema é que a nossa ignorância fez com que nós corrêssemos sem saber grande risco. Por quê? Porque ali naquele trilho era uma escada e uma porta de manutenção, mas tinha várias partes ali que era eletrificada. E nós estávamos como? De bota, luva, Não, de short e descalço.
Então, nós ficamos, digamos assim, muito próximo de um choque muito sério, um possível óbito, por causa da nossa ignorância. Este fato pode ilustrar, às vezes, como somos incapazes de reconhecer os males que nos espreitam. Corinto, tão irresponsável quanto, estava flertando com muitos perigos. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo precisou escrever a carta que vamos considerar a partir de hoje. E hoje eu queria pedir, então, pela primeira vez, mas com a graça de Deus não última, que os irmãos abram a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto. E hoje nós vamos considerar o versículo 1 e 2, mas não será ainda a exposição desses versículos. Vamos destacar algumas palavras aqui, apenas para dar um contexto para os irmãos, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é o autor. Deixa eu ler a palavra do Senhor primeiro, vamos lá. Paulo, vou ler só até a parte A do verso 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque podemos iniciar uma série de exposição nesta carta, Pai. Fala conosco, Senhor, em toda a caminhada. Que seja a Tua palavra, Senhor, a palavra que Tu separaste para a Tua igreja, apesar de mim, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria nos apresentar do panorama de hoje, claro, é o autor. A primeira palavra da carta, Paulo. Só lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo. Mas nós vamos considerar apenas a palavrinha Paulo. O apóstolo Paulo, muito provavelmente, nasceu na mesma década que Jesus. Paulo, muito provavelmente, nasceu na mesma década que Jesus. Dizem alguns historiadores que 7 anos depois do nascimento de Cristo. E provavelmente, Paulo morreu entre o ano 62 e 64 depois de Cristo. Alguns estudiosos vão dizer que talvez até o ano 67 pode ser o limite para a morte do apóstolo Paulo, apesar de não sabermos exato a data. E o ministério deste homem, deste Paulo, a quem escreveu essa carta, é o autor dessa carta, a quem a carta se autorrefere como autor, foi muito influente na história ocidental. Paulo foi um dos maiores homens da história ocidental, especialmente quanto à sua doutrina e interpretação quanto à doutrina da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Foi um grande defensor disso. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos narram também, assim como as cartas de Paulo nas partes narrativas, o impressionante caminho percorrido por Paulo e o papel dele no espalhar do Evangelho cristão, do Evangelho de Jesus Cristo. Dentre todos os dados biográficos do apóstolo Paulo, nós podemos destacar alguns, para que nós possamos conhecer melhor quem é o autor dessa carta. Paulo nasceu como Saulo, em Tarso, região que fica na costa sul da atual Turquia. A data exata do nascimento, como eu já disse, é desconhecida. Foi educado como fariseu. Para quem não sabe, os fariseus eram o grupo religioso mais rigoroso do tempo do primeiro século, do tempo judaico, ali em que Cristo nasceu, e foi o ministério de Cristo, o ministério de Paulo, na religião judaica. Os fariseus eram aqueles que eram, digamos, o baluarte eram os baluartes da religiosidade judaica. E Paulo foi um grande fariseu, educado como fariseu, aos pés de um mestre chamado Gamaliel,
reconhecido como um dos maiores mestres do judaísmo naquele contexto. Só que Paulo, nós sabemos, e vamos ver em mais detalhe logo em seguida, Paulo se converteu ao cristianismo e virou um missionário, um viajante, um pregador, um plantador de igrejas. E como consequência, seu nome foi, por Cristo, por Deus, foi mudado para Paulo. Foi preso várias vezes pelas autoridades romanas por agitação religiosa, onde Paulo chegava, ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam e se reuniam, e aquilo não ia bem aos olhos das cidades em que Paulo passava. Nós temos vários exemplos disso no livro de Atos, e Paulo passou por toda sorte de sofrimento, além dessas prisões e perseguições, que ele mesmo narra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 28. Você vai poder ler depois que ele é torturado, que ele foi apedrejado, que ele sofreu nudez, perseguição, naufragou e etc. Ele passou por todo tipo de sofrimento e perseguição pelo nome de Cristo. Morreu. Antes de morrer, graças a Deus, escreveu várias cartas teológicas, das quais 13 cartas fazem parte do cano do Novo Testamento. Caso você não saiba ainda, no Novo Testamento, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 são cartas do apóstolo Paulo, que morreu agora entre os anos 62 e 64, muito provavelmente martirizado em Roma, no tempo de Nero. Agora vamos falar um pouco, botar uma lupa na conversão desse homem. Quando esse homem deixou de ser um fariseu, ortodoxo da lei judaica, perseguidor de cristãos, a ter essa influência no propagar do cristianismo. Ainda jovem, Saulo assistiu o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Isso está no livro de Atos. Depois disso, vendo aquilo, Paulo se alegra e se torna um perseguidor da igreja de Deus. E notem aqui que um detalhe é importante. Paulo não era um homem que a religiosidade judaica dele era hipócrita. Um homem em si hipócrita quanto à religiosidade judaica. Quando ele perseguia os cristãos, ele, equivocadamente, é claro, o que ele vai reconhecer depois, no coração dele, ele achava que estava defendendo a real ortodoxia, a doutrina da palavra do Senhor. E por isso se tornou um severo perseguidor da igreja de Jesus. Em sua campanha contra os cristãos, Saulo encarcerou muitos seguidores de Cristo e possuía o apoio do sumo sacerdote e se tornou, como eu já disse, um grande perseguidor. Você pode ler isso depois em Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Até que, aí que vem o negócio, até que um dia, enquanto Paulo ia a caminho de Damasco para perseguir e prender mais daqueles que eram do caminho, para quem não sabe o que significa ser do caminho, é como eram conhecidos os cristãos na igreja primitiva, aqueles que eram do caminho, os cristãos, ele ia perseguir estes, até que brilhou uma luz e cegou Paulo. Esse acontecimento está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 e 5. Diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem persegue. Depois disso, narra o livro de Atos que Saulo, cego, eu falei Paulo, mas era Saulo, tá? Depois disso, o livro de Atos narra que Saulo, cego, ficou esperando em Damasco, como Jesus lhe ordenara. Então, o próprio Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e ele a tornou a ver. A venda dos seus olhos foi arrancada e ele foi batizado, o que está narrado em Atos 9, 17 a 19. Deste momento em diante, Saulo foi um homem diferente.
Logo, Saulo começou a pregar Jesus Cristo e mudou a percepção que possuía de si mesmo. De orgulhoso fariseu, de mestre da lei, perseguidor, passou a se entender como o pior dos pecadores. Onde está isso? 1 Timóteo tem inúmeras passagens, mas eu vou destacar 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16. Esta afirmação, diz Paulo, é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Não tem, meus irmãos, meus amigos, não tem como nós olharmos, ainda que nesse pequeno resumo da vida de Paulo, e não ficarmos impressionados com a grande mudança que o apóstolo viveu. Se você pode destacar, ao ler a biografia do apóstolo Paulo, se você pode destacar algo na pessoa de Paulo, na pessoa de Saulo, você vai destacar a grande mudança. De maior inimigo dos cristãos na igreja primitiva, ele se tornou o maior nome da igreja primitiva. É o completo oposto. A mudança foi tanta nesse homem que não é à toa que o próprio nome dele foi mudado por Deus. De Saulo passou a ser chamado Paulo. O que essa mudança revela? Porque a Bíblia narra essa mudança. Essa mudança revela um pouco do como a identidade desse homem mudou a partir do momento que ele foi alcançado pela mensagem de Cristo. O próprio Cristo alcançou esse homem no caminho de Damasco. O próprio Cristo foi o discipulador do apóstolo Paulo, para quem não sabe. Então, o apóstolo Paulo, agora podemos chamar assim de apóstolo Paulo, ele teve uma grande mudança a partir da sua conversão. Até o nome mudou. Paulo tinha, antes da sua conversão, um caráter e uma identidade de um legalista. Aquele que apoiava a sua vida, a sua religiosidade no cumprimento da lei. E entre os que cumpriam a lei, ele era um grande. Mas nós sabemos que cumprir a lei nunca foi o suficiente. Foi o que Paulo reconheceu na conversão. E Paulo reconheceu que tudo aquilo que ele fazia supostamente a favor da lei era contrário à lei. E é por isso que ele dizia que ele era o pior dos pecadores. Pois quanto ele perseguia a igreja, dizendo que queria, obedecendo a Deus o Pai, ele perseguia o próprio Deus, Jesus Cristo. Então Paulo mudou a partir do momento que se converteu. Paulo entendeu de uma vez por todas que a lei conduziu ele como um pecador. A lei, o que ele vai dizer em Gálatas, fez dele capaz de reconhecer que ele era um pecador, dependente da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ter aplicação para nós. Tem que ter aplicação para mim e para você. O quanto, primeiro, vamos ao básico. O quanto, depois que eu entendi o Evangelho de Jesus Cristo, depois que eu criei na verdade, que a venda dos meus olhos, a semelhança do apóstolo Paulo, saiu, o quanto eu me reconheço como alguém extremamente necessitado da graça de Deus. O quanto eu sou capaz de enxergar que dentro de mim não existem as condições necessárias para alcançar o favor de Deus. O quanto, e aqui eu estou falando com um cristão, tá? O quanto eu olho para trás e vejo a minha vida de pecado e tenho um coração cheio de gratidão
Porque se eu fosse continuar naquela caminhada, seria uma longa, ou curta, ou mais ou menos longa, caminhada para o inferno. E não o inferno que eu ia receber pelo pecado de Adão, coitadinho, vítima da sociedade. Não, pelos meus pecados. Não existe cristão verdadeiro que não tem consciência do seu estado de um pecador necessitado. Porque é imprescindível para eu crer no Evangelho e na necessidade de salvação, eu crer que eu estava perdido. A boa notícia do Evangelho só faz sentido quando eu sei a má notícia da minha natureza humana. E é isso que Paulo entendeu muito bem. O orgulho de Paulo foi por água abaixo. E ele passou a entender como ele foi transformado pela graça e misericórdia do Senhor. E ele não dizia, ai, eu era o pior dos pecadores. Não! O apóstolo Paulo dizia, eu era o pior dos pecadores. Por isso mesmo alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência. Agora eu quero perguntar a você, o quanto você que tem servido a Cristo, tem vindo para a igreja, tem participado, entende que é um convertido verdadeiro, o quanto você olha para a sua vida, para o seu passado, muitas vezes para o seu presente, e entende o quanto você é pecador. Ou isso aqui, eu já sei que eu sou pecador. Em algum sentido, a gente se acostuma tanto com conceitos, com coisas que são ditas, que ela perde um pouco do significado. Mas ser pecador é aquele que não faz a vontade do Senhor que fez todas as coisas e é o dono de todas as coisas. Ser um pecador, e quando você é cristão, é mais grave quando você peca. Porque quando você é cristão, significa que foi preciso Cristo morrer na cruz do Calvário para que o seu pecado fosse justificado. É muito grave o pecado. A gente não pode brincar com o pecado. É o que Corinto estava fazendo, brincando com o pecado. Mas isso a gente vai ver no segundo ponto. O segundo ponto é os destinatários da carta. Está lá no verso 2, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, eu vou considerar apenas essa parte, que está em Corinto. Corinto, a cidade de Corinto, que inclusive existe até hoje, se você for na Grécia, você procurar lá, você chega na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era um grande centro comercial do Império Romano. Era uma cidade que possuía 2 portos, um do lado do Mar Jônico e um do lado do Mar Egeu. Por meio da cidade de Corinto, eu vou explicar melhor aqui, por meio da cidade de Corinto, fluía a riqueza do império. Era por onde passava o transporte do Oriente, por meio dos navios, para o Ocidente. Corinto era o que a gente, é o que a gente chama de um istmo. Para quem não sabe o que é o istmo, é uma pequena faixa de terra que separa 2 oceanos, 2 mares, etc. Então, o que acontecia? Eu me esqueci, ia botar um mapa. A cidade de Corinto era uma faixa pequena de terra, e embaixo tinha uma porção maior de terra. E tinha só uma faixazinha onde ficava a cidade de Corinto. E os navios, para passar do Oriente e do Ocidente, ao invés de dar essa volta aqui, percorrendo o Mar Jônico, que era, digamos, uma viagem muito perigosa, eles passavam por Corinto. Os navios eram transportados por terra. Chegava na margem de Corinto, já tinha um trilho de troncos de madeira, e os marinheiros e toda a tripulação puxavam o navio alguns quilômetros para cruzar Corinto, muito mais rápido e muito mais seguro do que dar a volta por baixo. Só que isso era o tempo todo. Por isso, Corinto era uma grande cidade, uma cidade em que todo o tempo circulava viajante do mundo inteiro. A península que ele teria que passar, Corinto por baixo, era a península do
Peloponeso, ficava abaixo de Corinto. Então, era comum que não fizesse esse cruzamento por navio e que passassem por meio da cidade de Corinto. Outra coisa que atraía muita gente à cidade de Corinto era a realização dos jogos istmicos. Assim como tinha naquela época, nós temos até hoje os Jogos Olímpicos, só que aqueles eram da antiguidade, hoje é da modernidade. Naquela época, o segundo maior ajuntamento esportivo, que era muito valorizado naquele contexto, eram os Jogos Istmicos. As Olimpíadas aconteciam em Atenas e os Jogos Istmicos aconteciam em Corinto. Isso tornava a cidade um local de mais movimentação intensa de pessoas de todas as nacionalidades, todas as culturas. Na época de Paulo, Corinto pouco devia para as modernas metrópoles em termos de atividade comercial, ambiente internacional e, consequentemente, depravação geral. Corinto era famosa pela sua degradação moral. Era uma cidade depravada. Um homem chamado Aristófanes, comediante grego, cunhou um termo específico para quem tinha uma vida desregrada. Essa pessoa que tinha uma vida desregrada, ele era corintianizado. Não é de Corinthians não, tá? Se bem que pode ser também. Mas a pessoa que era da cidade, que tinha uma vida frouxa moralmente, era conhecida por ter uma vida corintianizada. Quando Paulo chegou a Corinto, a cidade ostentava, além do templo a Apolo, o famoso templo à deusa pagã Afrodite, onde cerca de 1000 prostitutas cultuais promoviam um culto nesse templo da deusa Afrodite, que era por meio de relações sexuais, de grandes orgias. Então, a adoração a essa deusa Afrodite se dava com relações sexuais com essas prostitutas cultuais. Era a religiosidade. Chegava naquele templo, quer adorar Afrodite? Então, vai ter sexo com essa prostituta aqui. A degradação era terrível em Corinto. Certa vez foi escrito que Corinto era o paraíso do marinheiro. Por quê? Porque ele passava por cima. Ele não precisava dar volta no mar ruim de navegar. Era o céu do bêbado e o inferno para a mulher decente. Em adição a toda essa degradação, esse decaimento moral que, pelo muito movimentar de pessoas, os moradores de Corinto também foram fortemente influenciados pela competitividade da cultura greco-romana, a cultura orgulhosa de competitividade. Lembre, tinha os jogos lá. Então eles valorizavam demasiadamente status, a glória. Eram guiados pela filosofia grega, pela competitividade romana e pela frouxidão moral e imoralidade sexual. Que povo, que cidade! Naturalmente, os cristãos em Corinto eram influenciados por muito dessas preferências. E a condição espiritual daquele povo tendia para o mundanismo. Uma prova disso, é a completa falta de limite quanto à busca da satisfação sexual, que fica claro quando o irmão da igreja teve relação com a mulher do pai. Isso está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Outra marca de que a sabedoria da época tomou conta das igrejas de Corinto, da igreja de Corinto, era que as pessoas buscavam sucesso e glória na espiritualidade, se entregando a toda sorte de competição
divisão, o que fica particularmente claro no equívoco quanto ao exercício do dom de língua. Porque o dom de língua era visível, então todo mundo queria ter, porque todo mundo queria ser mais espiritual do que o outro. Parece que nem existe mais isso, né? Até mesmo levavam os problemas da igreja, a competitividade na igreja era tanto, a desunião, a soberba, o orgulho, que os problemas de dentro da igreja eram levados para os tribunais pagãos. As mulheres se envolviam em luta pelo poder, para afirmar sua liberdade, tomar os papéis de liderança. E como é que elas faziam muito disso? Perturbando os cultos. As mulheres em Corinto, o culto estava acontecendo, se levantavam para questionar os líderes, os pastores, durante o culto. Isso elas faziam porque elas tinham sido criadas, influenciadas pelas garotas ou prostitutas, que não era garota de programa, prostitutas do primeiro século, que tinham o hábito de se relacionar e discutir filosofia com os filósofos. Então, essas mulheres, quando convertidas, iam para a igreja e queriam ter esse mesmo comportamento diante dos líderes da igreja. Em suma, isso aqui não é exaustivo, é exemplificativo. Em suma, o mundanismo caído da cidade de Corinto tinha contaminado a igreja. Por isso, Paulo precisou escrever a carta que iniciamos hoje a considerar. O que teríamos a aprender com a cidade de Corinto? Positivamente, nada. Negativamente, muita coisa. Primeiro e mais básico, o quanto nós temos nos deixado ser influenciado pelo mundo. O quanto nós, como igreja cristã, eu e você que somos parte da igreja, o quanto nós temos sido influenciados pelo mundo. Notem, não pensem que a realidade de Corinto era terrível, algo distante, que ficou para trás. Todas as áreas em que a sociedade de Corinto era corrompida, a nossa sociedade é corrompida. Todas. Valorização da glória. Você tem que crescer e buscar o sucesso. Você tem que ser um grande profissional, tem que ganhar muito, tem que ter poder. Imoralidade sexual, nem se fala. A imoralidade sexual está a um toque de dedo do celular de cada um de nós. Isso para começar. É para começar apenas. Imoralidade religiosa. Quantos pervertem a religião cristã? Mentindo, enganando. E quantos são enganados? A igreja boazinha, ela não se importa em celebrar casamento gay. Isso não é ser bom, isso é ser perverso. Enquanto as igrejas, há o espírito de contenda, irmãos contendendo uns com o outro, por cargo, por função, por destaque, por isso, por aquilo, porque o irmão estacionou, trancou meu carro, e quantas coisas tiram o nosso bom proceder por coisas do mundo. Feminismo. Mulheres que são ensinadas, e não pense que não tem isso dentro da igreja, tá bom? Mulheres que são ensinadas desde sempre que o inimigo delas é o homem, enquanto Deus criou para que os dois se complementassem em perfeita comunhão. Elas são ensinadas e muitas vivem como se o homem fosse o inimigo que eu luto para alcançar o meu lugar de fala. Isso era o que acontecia em Corinto. E aqui os exemplos podem se multiplicar
indefinidamente. Eu pergunto a você que está aqui me ouvindo nessa noite, onde a sua forma de pensar, onde o seu caráter, onde a sua vontade, onde a forma como você toma decisões na sua vida está sendo forjada? Na palavra de Deus? Nas pregações que você ouve de homens de Deus? Nas aulas de escola bíblica dominical que você participa? De bons livros cristãos que você lê? Ou não? Em séries do mundo afora? Novelas? Filmes? Livros, assim como tem livros bons, tem livros ruins também. O que tem moldado o seu caráter? A cidade de Corinto e a igreja de Corinto foi moldada pelo caráter do tempo deles. Mas é nosso dever como cristão ter outro paradigma. O cristão não é aquele que tem que ser influenciado pelo que vem de fora, mas é aquele que deve influenciar lá fora, conforme a palavra do Senhor. As suas decisões diárias são tomadas com base em quê? No que vai ser melhor para você. Todo mundo já tomou inúmeras decisões na vida com base nessa premissa. O que é melhor para mim? Eu fazer isso ou eu fazer aquilo? Todo mundo já tomou inúmeras. Eu já tomei. Mas não é esse o procedimento do cristão. Esse é o procedimento do orgulho. Esse é o procedimento da soberba. Esse é o procedimento do mundo na época de Corinto. Esse é o procedimento do nosso mundo. O que importa é você ser feliz. Mas a palavra do Senhor nos revela o que é dito aqui várias vezes por mim, pelo pastor Raik. Em todo lugar é dito isso. A palavra de... Aqui nessa igreja. A palavra... E outras igrejas também. A palavra de Deus nos revela que o nosso objetivo último é a glória de Deus. Então, quando você vai tomar uma decisão, você deve... Isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui é melhor? Eu estou obedecendo? Eu estou sendo mais fiel à Escritura? É assim. Ou a gente vai continuar caminhando igual a igreja de Corinto, sendo influenciado pelo mundo. O terceiro ponto é a carta em si. Está no início do verso 2, que diz assim, eu vou ler todo, o verso 1 e o início do 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja, pronto, está aí. Paulo disse algo à igreja, que é a carta que nós vamos considerar, e eu vou fazer apenas um panorama, como eu já disse. No próximo sábado, não, que vai ser o Seguros na Verdade, no outro, aí nós vamos considerar de novo o versículo 1, versículo 2, e assim, com a graça de Deus, até o final do livro, em alguns vários cultos. O que Paulo tinha a dizer à igreja? A epístola que nós iremos considerar, conhecida como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, muito provavelmente é a segunda carta de Paulo àquela igreja. Onde é que está isso? Dá uma olhada lá no capítulo 5, versículo 9, da primeira carta. Capítulo 5, versículo 9. Olha o que Paulo diz, curioso. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então Paulo já tinha escrito uma carta aos Coríntios. Essa primeira carta é conhecida como a epístola perdida. E é possível ainda que haja outra carta, totalizando 4 cartas de Paulo a Corinto, à igreja de Corinto, que os estudiosos chamam de carta rigorosa, que Paulo faz menção em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. É geralmente aceito pelos estudiosos que Paulo é o autor dessa carta e que escreveu próximo ao final do seu ministério, quando esteve 3 anos em Éfeso. Isso é indicado em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, onde
onde Paulo expressa o seu desejo de permanecer em Éfeso até o Pentecostes. Provavelmente, esse tempo que Paulo escreveu essa carta fica entre os anos 55 e 57 depois de Cristo, sendo 57 o ano mais provável. William Hendricks diz o seguinte sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Dentre todas as epístolas de Paulo, não há outra que cubra tão ampla variedade de assuntos e problemas, cobrindo temas que vão desde litígios, casamento e divórcio, alimentos oferecidos aos ídolos, remuneração de ministros, conduta apropriada nos cultos, celebração da ceia do Senhor, o falar em línguas, a fé na ressurreição, até o exercício da caridade cristã. E a estrutura da primeira carta de Paulo aos Coríntios contém uma divisão que pode ser bem simples de se observar. Nos capítulos 1 a 6, Paulo lida com os problemas comunicados a ele pelas pessoas da casa de Cloe, como você vai ver no capítulo 1, versículo 11. E quais eram esses problemas? Divisões na igreja, capítulo 1 a 4. Imoralidade na igreja, capítulo 5 e 6. A partir do capítulo 7 ao 14, Paulo responde perguntas que pessoas na igreja lhe haviam enviado sobre o casamento, no capítulo 7, sobre a liberdade na igreja, do capítulo 8 ao capítulo 11, versículo 1, sobre a adoração na igreja, do capítulo 11, versículo 2, ao capítulo 14, versículo 40. E no capítulo 15, que aparentemente é um texto isolado, Paulo apresenta uma exposição doutrinária acerca da segunda vinda de Cristo, e onde Paulo faz a maior e mais importante e completa defesa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, no capítulo 16, Paulo faz algumas recomendações para a igreja, sobre a coleta de ofertas, capítulo 16, verso 1 a 4, e por fim comunica sobre os seus planos pessoais e saudações finais, no capítulo 16, versículos 5 a 24. Tratando entre toda essa carta, eu destaquei algumas das principais doutrinas e propósitos do apóstolo Paulo. Podemos destacar nesta carta extensa, a título exemplificativo, 4 principais doutrinas tratadas por Paulo. A primeira é o correto viver da sexualidade. A segunda é a correta adoração na igreja. A terceira, o correto entendimento sobre os dons espirituais. E a quarta, o correto entendimento sobre a ressurreição de Jesus Cristo. É impossível determinar um único propósito para 1 Coríntios, mas sua preocupação central é o desenvolvimento de um comportamento maduro dentro da igreja, daqueles que foram chamados à santidade. E isso aqui tem que trazer algumas aplicações para mim e para você. Primeiro, para que nós possamos, como chamados à santidade, andar em santidade, precisamos conhecer o que é andar em santidade, como andar em santidade. Então não existe verdadeira caminhada de santificação se você não gasta seu tempo lendo a palavra de Deus. Não existe. Você pode vir em todos os cultos, você pode servir em todos os ministérios, mas se você não faz o mais importante, que é dedicar tempo lendo a palavra do Senhor, você está em falta. Para que eu saiba como andar em santidade, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E mais, é muito triste quando eu vejo, é um avançar, tá? É um amadurecer. Mas é muito triste quando eu vejo cristãos que vêm conversar comigo e mostra que o fato de se dedicar à leitura da palavra é um esforço tremendo. No início não é natural para nós, por isso que eu disse que é um processo, mas tem que chegar um momento em que você tem que amar a palavra do Senhor. Se não chegou ainda, então você ainda tem muito que caminhar. Porque quando você começa a amar a palavra do Senhor, aí vai chegar o outro ponto,
que ser chamado à santidade não é apenas conhecer, mas viver o que conhece. Existe, às vezes, uma longa distância, uma distância interminável, pior do que o oceano à volta na península do Peloponeso, entre a nossa mente e o nosso coração. E quando eu digo coração, não é o centro dos sentimentos, não. É o centro da direção do homem, é onde está a vontade, é onde estão os desejos, onde é que está a forma como ele procede, é no coração. Às vezes nós conhecemos a palavra é pregada, eu ouço, vocês estão ouvindo agora. Mas é o caminho daqueles que são chamados à santidade, tirar a palavra da cabeça e colocar no centro do que você é, no coração, como diz a Escritura. A vida cristã é uma maratona de amadurecimento. Cuidado para você, se você está num ponto que você acha que está bom. Se você está num ponto que acha que agora já deu, já alcancei a maturidade. Muito cuidado com aquele que já tem mais alguma idade, já avançou um pouco mais em idade, já está com o cabelo branco. Pode ter a tendência a achar que, não, agora já está bom, eu já fiz a minha longa caminhada. Não é esse o entendimento da palavra. O entendimento da palavra, o grande apóstolo Paulo entendia o quanto ele havia de fazer e de crescer ainda em maturidade. Quem dirá nós? Lembrem-se, você, de qualquer idade, que acha que já está bom, lembre-se do seu paradigma. Qual é o objetivo do cristão? Chegar à perfeita estatura de Cristo. Aí, quando você se lembra do paradigma, aí você vê o quanto você está longe disso. E por isso continua avançando, continua lutando. E que maravilha, que misericórdia, se Jesus voltar ou você morrer no meio dessa luta por santidade. Porque é um sinal de que você vai estar na glória. A palavra de Deus deve moldar nossa forma de nos enxergarmos, de enxergarmos o mundo, e é uma arma indispensável para enfrentarmos o mundanismo que nos cerca. Dito tudo isto, e concluindo, minha oração é que o estudo desta carta seja para você e para mim um instrumento poderoso para que nós, como Igreja de Jesus Cristo, não sejamos como eu fui quando criança, irresponsáveis a ponto de ignorarmos e brincarmos com os perigos do mundo que nos rodeiam, mas que sempre nós avancemos caminhando com o propósito para o qual Deus nos separou, porque nós fomos chamados para a santidade. Em nome de Jesus. Amém.
que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir com misericórdia nossa mão. Ajuda, perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Ajuda, perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Queridos, apesar da dura realidade da igreja e da cidade, e especialmente da igreja em Corinto, eu convido os irmãos a estarem aqui conosco, não no próximo final de semana também, vou já convidar, mas no outro, quando nós vamos começar a série de exposição em si da carta, que os primeiros capítulos, Paulo é encorajador para aquela igreja, mesmo em meio a tanta dificuldade, ele é um encorajador. Venha ser encorajado. Mas venha ser encorajado também e aprender Seguros na Verdade. Não sei se vão colocar a arte. No próximo final de semana, nós teremos a conferência Seguros na Verdade. Já lá, vai. Seguros na Verdade. Na próxima sexta. A sexta, que horas? Deixa eu ver se tem um horário na sexta. Fádia, que horas é na sexta? Samuel? Acho que é 19 horas. 19h30. 18h30. Ela disse que é 18h30. No sábado é horário normal, 18h30. E no domingo pela manhã, os horários normais de culto, manhã e noite. Então venha, você não pode perder. É uma oportunidade de você ser municiado e ter mais fundamento bíblico para enfrentar esse mundo aí afora. Queria convidar você de novo, ratificar o que a Suelen disse aqui, para o Na Mesa. Nós vamos ter lanche lá embaixo, mesa para você jogar, ter comunhão, aquela comunhão gostosa. Para isso que serve a igreja. Nós aí fora somos estrangeiros em um mundo perverso, mas juntos aqui nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, muito obrigado por este culto. Recebe tudo que foi feito aqui, Senhor. Que tudo seja para o louvor da Tua glória, que tudo tenha sido e seja agradável a Ti, Pai. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo, a bênção da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, especialmente com os aqui presentes. Quando todos juntos dizem amém, estamos liberados.